Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz morre baleado na Coab de Salgueiro. Homem assassinado a tiros no sertão pernambucano. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 4 de julho de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados 3 homicídios, todos foram registrados no interior. Este ano em Pernambuco já foram registrados 1.886 assassinatos, sendo 1.068 no interior e 818 no Grande Recife. Um homem suspeito de cometer homicídios em Garanhuns, no Agreste do Estado, foi assassinado a bala na própria residência no sítio Saco, em Manari, no sertão pernambucano. Manuel da Silva Costa tinha 39 anos de idade. Ele estava em casa com outras pessoas que foram poupadas pelos criminosos. O corpo de Manuel da Silva Costa foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um homem morreu atropelado na BR-101 Norte, pertinho da entrada do loteamento Agamenon Magalhães, em Igaraçu, região metropolitana do Recife, por um veículo não identificado. A vítima não conduzia nenhum documento que a identificasse e o cadáver foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um carro capotou após colidir com uma moto na Avenida Agamenon Magalhães, em Santo Amaro. O condutor do veículo ficou ferido, foi socorrido por uma equipe dos Corpos de Bombeiros e levado para um hospital particular. Uma mulher morreu quando operava um trator que capotou em um canal de irrigação no núcleo do distrito Nilo Coelho, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Clécia Fernandes Coelho, ela morreu na hora e o corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Rafael Palmeira dos Santos, um rapaz com 30 anos de idade, residente no bairro de Dois Unidos, estava internado no Hospital da Restauração, vítima de um acidente de motocicleta, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, mensageiro da morte, de Cosme Damião, genro de seu Concha. A condutora de uma motocicleta morreu ao ser atropelada por um caminhão no sítio Ventura, zona rural de Frei Miguelinho, no Agreste do Estado. Evalda Luciana de Souza tinha 51 anos de idade e o corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um homem derrapou a motocicleta e caiu morrendo na hora no sítio Juá, em Brejo da Madre Deus, no Agreste do Estado. Anailton de Araújo Silva tinha 31 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A rapaziada ligada com a gente aqui o tempo todo na Rádio Jornal, os funcionários da Multirris, Majonas, ele mora na Rua Vila Rica, em Cavaleiro. Cibele é técnica de enfermagem, mora na Rua Dona Marina Valência, em Águas Compridas, Olinda. O comissário Claudio Nuno, a esposa Dona Estela e os filhos, inclusive Júlio Cabeção, estão lá na 4ª etapa do Rio Doce, em Olinda. Adriano da Feijoada do João está lá no bairro do Ipicepe. O capoeirista Mestre Açougueiro está no bairro de Afogados. Na Macaxeira estão lá o Frásio, que é o Berba, Eugênio Festas, a esposa Ninha e a filha Emily Camille. Também lá na Macaxeira, Gil, Gilmar, Mamá e Gilberto. Na comunidade da Areinha, no Pina, está lá Rubens. No bode estão Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho, Mônica Serrote, Mãe Rosinha e pessoal do Sindicato de A, e também Catarina, meio metro de língua. No centro de Abreu Lima, no pátio da feira, estão Cal, a irmã Clécia e o cunhado de Cal, com suco e lambedor de Macaíba. Todos ligados aqui com a gente na Rádio Jornal. Policiais militares do Serviço de Inteligência e de uma equipe Malha da Lei conseguiram desarticular na cidade de Escada uma quadrilha composta por 5 elementos que é responsável por tráfico de drogas e até homicídios. O bando foi localizado no bairro Batistaca e levado para a delegacia de Vitória de Santo Antão.
Policiais militares do Batalhão de Rádio Patrulha prenderam ontem à tarde 5 homens suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo e desmanche de veículos desde o interior até aqui no Recife. 4 veículos foram recuperados e uma arma de fogo apreendida. O grupo foi monitorado e localizado quando negociava um Fiat Toro. Um Fiat Toro que teria sido roubado do bairro da Brasilite. O sargento PM Silva, do BP Tranta, lá do Jardim São Paulo, ligado no jornal, pertinho de Camaçari, Bahia. Beto Brasil, Andréia e Biro Mercadinho, lá no terminal do Alto do Mandu, em Casa Amarela. Dão Doidozinho, Mutuca e Neném Coroninho, todos no terminal de ônibus dos Torrões. Beroaldo Teixeira é tio do advogado Paulo Vanderlan, que mora no Janga. Manuel Silvestre está lá pertinho do IML, ligado na jornal. O presbítero Alberto e a esposa missionária Adriana estão na Pistinha, comunidade da Pistinha, ali no Buriti, na Macaxeira. Adilson Elbito, do Vasco da Gama, ele é integrante do grupo Missões TX. O Williams Luiz Siqueira da Silva Júnior, com 21 anos de idade, residente na rua Maria Assunção Gonçalves das Neves, no bairro do Fragoso, em Olinda. Ele teve a residência dele invadida por 5 elementos. Aliás, os caras meteram bala da porta e acertaram ele, que estava dentro de casa. Os elementos, inclusive, se diziam policiais. O Williams Luiz Siqueira da Silva foi socorrido na emergência no hospital Miguel Arraes, em Paulista. Luan de Araújo Ferreira, jovem com 25 anos, residente na rua São Mateus, do bairro do Jangui, Paulista. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua 7, após o campo do Tururu, lá no Janga. Um elemento desconhecido se aproximou dele, que, segundo informações, teria ido ao local para comprar maconha. Tinha 5 caras lá, um deles sacou o revólver e meteu bala nele. O rapaz Luan de Araújo Ferreira foi socorrido no hospital Miguel Arraes, em Paulista, e lá em seguida foi removido para o Hospital da Restauração. Um homem de 35 anos de idade, José Ivanildo da Silva, e 2 crianças ficaram feridas ao caírem de cima do viaduto que dá acesso ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, no bairro da Ribeira. O caso aconteceu ontem à tarde. Segundo informações, o homem teria se jogado com os 2 filhos, um de 4 anos e o outro de 4 meses. Ele e as crianças foram levados para a unidade de pronto atendimento ao UPA da Ribeira e depois removidos para o Hospital da Restauração. Os aniversariantes de hoje estão Dona Quitéria, está completando 88 anos de idade, mora na rua Frei Casimiro, em Santo Amaro. O filho dela é Marcos Bola. Os netos Marquinhos e Bruno, da Costela e dos Lanches. Nikita, também de Santo Amaro, está completando 50 anos, é amigo de Bibia. A garota Isabel Costa, completando hoje 4 anos, mora na rua Rubi, na comunidade Vale das Pedreiras, em Camaragibe. A garota Isabel Costa é filha do professor Itamar e da doutora Lígia Cristina. Os vizinhos, vigilante Nilson Craúna, a esposa do Nilson, a Estela do Kit Festas, também a filha do casal Jocasta. Tadeu Taxista, lá de Ouro Preto, também está aniversariando hoje, a esposa de Levânia. Os filhos é Marcos Vinícius e Liliana, e os netos Marcos Davi e Lins. Dermerval de Matos Barreto. Dermerval, ele é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é o Edmilson Miranda e um dos diretores é o Joaquim Neto. Hermani é conhecido como Zé Carioca. Ele mora ali pertinho da Barrigura, na Campina do Barreto. Os amigos dele estão parabenizando ele, o Evaldo do táxi, irmão do Lava Jato, Miller, e também o tio dele, Giba do Ferro Velho. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o major José Ribeiro de Almeida, os tenentes Amaro Campos R. de Lima, Mário Virgínio da Silva e Pedro Simões Marinho da Silva. Os sargentos Lívio Adelino dos Santos, Vinícius Batista da Silva, José Vicente da Silva, Francisco José Barbosa e Francisco Paulo Barbosa. Os cabos, o cabo Ivanildo Henrique da Silva e as pensionistas José Fosório da Silva, Elizabeth Maria Ramos de Souza e Ivone Maria de Andrade. Quem também está aniversariando hoje é o deputado estadual Joel da Arpa. Rapaz morre baleado na Coab de Salgueiro. Homem assassinado a tiros no sertão pernambucano. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Abraçando os nossos amiguinhos operadores aqui da Rádio Jornal, Guto César, Chaveirinho, Camutanga, Edilson, Carlos Santos, Isaac e o nosso querido Carlos Aldo Leite, que está comandando aqui neste momento e daqui a pouquinho também vai comandar a Supermanhã, você sabendo de tudo, com o nosso querido Wagner Gomes. O perito do Instituto de Criminalística Severino Arruda está ligado no jornal. Lúcia Dantas da Várzea, Marina, também Gracinha Silva de Areias, Edinaldo Eldino do Serviço Social do Hospital da Restauração, do Jardim Atlântico Olinda, Irapuã, Bezerra, Igor da Arca de Noé, Fernando Corretor, o comissário Sodré Parra Pesada, lotado na delegacia de Casa Amarela e Ercílio da primeira etapa de Rio Doce, Olinda. Tony está lá no Guabiraba, ele, a esposa Isabel e os filhos. Anderson é o Gugu do INSS, ele e a esposa Tatiane estão lá em Nova Descoberta, em Pau Amarelo, ao lado do Prédio Verde, bem pertinho de Beira-Mar. Tião, o genro dele, o Anão, e também Sérgio Popular Chico, o vigilante Dionísio do TRF-5, o sargento Geraldo Melodia, Carlos Sambista do Detran, Davi, a esposa Fátima do Conjunto Praia do Janga e o porteiro Jonathan Ricardo. No Pina estão lá Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. Lutero está no Engenho Managuape, em Abreu Lima, o professor Rivaldi, no Nobre em Paulista, o pai dele, seu Pedro do Tempero. No pátio da feira no centro em Paulista, André dos Importados, Maurício Rossi no condomínio em frente a Barro Lima em Casa Amarela. Clécio Caninha lá nos Torrões, eles fazem no Alto Santa Isabel em Chão de Esteiras, estão lá Aldevir, Leninha e os filhos Arlan e Vitor. Chipata lá no Cabo de Santo Agostinho, o sargento Solteirinho no bairro de Água Fria e Jorge do Gás no bairro também de Água Fria. A polícia militar prendeu um suspeito de tráfico de drogas na Rua das Moças, no conjunto habitacional Beira Rio, em Água Fria. O mototaxista Demilson Ferreira Alves de Araújo, 24 anos de idade. Com ele foram apreendidos crack, maconha e também dinheiro. Ele foi encaminhado, o Demilson Ferreira Alves de Araújo, encaminhado à central de plantão na capital, onde foi autuado em flagrante. José Soares de Lima, de 34 anos, residente na Rua Andresa Batista, no bairro da Caxangá, sofreu queimaduras num acidente com óleo quente e ficou com braços e pernas feridos e foi socorrido na emergência do HR. Quem também sofreu queimaduras provenientes de um acidente com óleo fervendo foi Lucas La Santana Tenório, de 22 anos de idade. Ele mora na Rua São Sebastião, em Aliança, e teve os braços e as pernas queimados. Roberto Carlos Cavalcante, de 52 anos de idade, residente na Travessa do Campo, na Vila Nápoles, em Pesqueira. Ele foi brutalmente espancado, ninguém informou quem o agrediu e os motivos, e ele foi socorrido no hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Geisiane Ferreira Cavalcante, que mora na Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José, foi espancada por um irmão dela e socorrida no Hospital da Restauração. O idoso Genivaldo Vicente Amorim, com 68 anos de idade, residente na Travessa Antônio Guilherme de Lima, em Aldeia de Baixo Camaragibe, foi brutalmente espancado, mas ninguém informou quem bateu no idoso, no ancião, e nem os motivos. Ele foi socorrido para o Hospital da Restauração. Júlio José da Silva, de 26 anos, residente no sítio Piranã, em Oropó, no interior do estado, foi agredido a golpes de faca por uma pessoa cuja identidade não foi informada, socorrido no hospital local. Em consequência da gravidade, ele foi removido para o Hospital da Restauração. Paulo Eduardo da Silva, de 24 anos de idade, foi agredido a bala na cidade de Floresta por elementos desconhecidos e foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Paulo Fernando Damasceno, um homem com 56 anos, residente na Rua São José, comunidade dos Coelhos, na Boa Vista, foi brutalmente espancado, ninguém informou quem o agrediu, os motivos, e ele deu entrada no Hospital da Restauração. Sérgio Bernardino do Nascimento, um idoso com 83 anos de idade, residente no sítio Ronda, zona rural de Pompos, no interior do estado. Ele foi brutalmente espancado também, ninguém informou quem agrediu o ancião e nem a motivação. O Sérgio Bernardino do Nascimento, de 83 anos, foi socorrido no hospital local, em seguida removido aqui para Recife, para o HR.
Manuel Ramos de Lima, de 28 anos, residente no sítio Olho d'Água 2, em Rio Formoso, sofreu ferimentos num acidente. Ele trafegava de moto e foi atropelado por um carro não identificado, ficou bastante machucado, sendo trazido aqui para Recife, para o HR. Carlos Eduardo Oliveira da Rocha, com 41 anos, residente na rua Lobão Botelho, no Curado, em Jaboatão dos Guaranapes, sofreu um acidente de bicicleta, ficou machucado e foi socorrido no Hospital da Restauração. Jonas da Silva Bezerra, com 25 anos de idade, residente na rua 15, na Vila Bandeirantes, em Ribeirão, sofreu um acidente de motocicleta e ficou muito machucado. Ele foi levado para a emergência do hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, teve que ser removido aqui para o Hospital da Restauração. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 3 homicídios. Foram 3 homicídios registrados de ontem para hoje, todos ocorreram no interior. E daqui a pouquinho vamos falar mais detalhes de um desses crimes. E durante o ano do dia 1º de janeiro para cá, já foram registrados em Pernambuco 1.886 assassinatos. Isso mesmo, 1.886 homicídios este ano em Pernambuco, sendo 1.068 no interior e 818 no Grande Recife. João José do Nascimento, com 46 anos de idade, residente no sítio Boa Sorte, Ladeira de Pedra, em Vitória de Santo Antão. Ele foi vítima de um acidente. Ele trafegava numa motocicleta pela PR7, quando de repente apareceu um animal na pista. Ele não teve como se livrar e aí bateu no animal, caiu, ficou machucado. João José do Nascimento foi levado para o hospital lá de Vitória de Santo Antão, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Daniele Gonçalves da Silva, residente na rua Carpina, em Goiânia. Ela ficou muito machucada, vítima de um acidente de motocicleta lá mesmo em Goiânia. Ela trafegava na moto, perdeu o controle, caiu da máquina quente e ficou machucada. Daniele Gonçalves da Silva foi socorrida inicialmente para o hospital local e em seguida removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Rapaz morre baleado na Coab de Salgueiro. Um rapaz de 34 anos de idade foi baleado e morreu na Rua 2 do bairro da Coab, em Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Fabiano Fagner de Sá, ele foi assassinado por vários elementos desconhecidos. Ninguém informou a motivação e nem a autoria do crime. O que se sabe é que ele estava caminhando pela Rua 2, no bairro da Coab, lá em Salgueiro, no sertão do estado, quando foi emboscado e assassinado. O corpo de Fabiano Fagner de Sá foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Petrolina. E atenção! Homem assassinado a tiros no sertão pernambucano. Rogério Pedro Sampaio e Silva, um homem com 38 anos de idade, profissão não informada, residente no povoado Serra do Exu, zona rural de Manari, no sertão pernambucano, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua 25 de março, bem pertinho de Manuel Contador, lá mesmo em Manari, no sertão de Pernambuco. Elementos desconhecidos cometeram crime. De acordo com informações repassadas para a polícia local, ele, Rogério Pedro Sampaio e Silva, era um homem namorador. Ele gostava muito de mulheres, principalmente casadas, e essa linha de investigação do pessoal da polícia, vingança por conta dessa questão dele correr muito atrás de mulheres, principalmente casadas. O corpo de Rogério Pedro Sampaio e Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 FM 90.3.